Olá pessoal, o meu nome é Fernanda Madri, eu sou professora de Direito Penal e hoje eu estou aqui com vocês para discutir algumas questões, para resolver questões com vocês de concursos que já foram aplicados. Essa é uma boa técnica de estudo, né? Resolver questões da banca do concurso que você vai prestar. Então isso faz com que você consiga se adaptar à prova, consiga se adaptar ao jeito da prova. Então vamos lá. Nessa questão número 1, é uma questão do TJ da Paraíba de 2015 para juiz federal. A banca é a CESP e a pergunta é: acerca dos princípios e fontes do direito penal, assinale a alternativa correta. Sempre prestem atenção se está pedindo para assinalar a alternativa correta ou a incorreta, tá? Às vezes você acaba errando uma questão do concurso por essas peculiaridades, por esses detalhes mínimos, tá? Então vamos lá. Segundo a jurisprudência do STJ, o princípio da insignificância deve ser aplicado aos casos de furto qualificado, em que o prejuízo da vítima tenha sido mínimo. Então, olha só, nós estamos aqui tratando sobre o princípio da insignificância. O que é o princípio da insignificância? Ele está relacionado aos crimes de bagatela, né? E aqui, nesse caso, eu não posso, de acordo com o STJ, aplicar o princípio da insignificância ao furto qualificado, né? Porque é aquele com emprego de chave falsa, em concurso de pessoas, aquele mediante escalada, ou aquele em que se subtrai produtos, substâncias explosivas. Então, em razão disso, eu não estou protegendo somente o patrimônio, né? Trata-se de um furto mais grave, né? É algo mais lesivo à sociedade. E aqui ele também mistura a questão do prejuízo da vítima tenha sido mínimo. Porque nessa alternativa A, né, ele tenta tratar também um pouco, tenta confundir um aluno com a questão do furto privilegiado, que está no artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Lá diz que se o réu é primário e a coisa subtraída é de pequeno valor, entende-se como pequeno valor aquilo que até um salário mínimo, eu posso ter uma redução de pena. Então, aqui fala em pequeno prejuízo da vítima. Então, essa questão está errada, essa alternativa está errada, tá? Então, não é essa. B, conforme entendimento do STJ, então, vejam, eles sempre pedem, posições da jurisprudência. É muito importante você sempre estar lendo, estar pesquisando e estudando sobre os posicionamentos jurisprudenciais, tá? Então, conforme o entendimento do STJ, o princípio da adequação social justificaria o arquivamento de inquérito policial instaurado em razão de vendas de CDs e DVDs. Muito bem, o que é o princípio da adequação social? Diz o seguinte: mesmo a conduta sendo considerada típica, ela poderia, formalmente típica, né? Isso poderia não ser considerado um crime se essa conduta é aceita pelo sentido social de justiça. Então, um exemplo disso, aquele trote leve, né? Seria uma situação dessa. Nesse caso, o STJ já se posicionou que nesse caso não se aplica o princípio da adequação social. Então, também não é a alternativa B, tá? Alternativa C. Sumiu. Voltou? Depende-se do princípio da lesividade, que a autolesão, via de regra, não é punível, né? O que diz o princípio da lesividade? A lesividade diz o seguinte: só há uma conduta considerada infração penal se ela lesa um bem jurídico ou pelo menos oferece perigo a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Essa questão, ela também se relaciona ao princípio da alteridade. No direito penal, em regra, a autolesão, ela não é punida. Fernanda, me dá um exemplo, né, de uma autolesão. Olha, eu tenho lá um notebook, eu tô muito brava porque meu notebook não tá funcionando, eu jogo meu notebook na parede e quebrei algo que é do meu patrimônio, é aquilo que é meu, que me pertence. Nesse caso, o direito penal não pune. Por quê? Porque eu não ofendi, eu não lesei o bem jurídico pertencente a ninguém. Eu não
oferecia um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal. A única situação que se pune a autolesão seriam aqueles casos em que a pessoa se autolesiona para receber um valor de seguro. Então aí eu teria um caso de estelionato, tá? Então a questão correta, a alternativa correta é a letra C. Essa tá correta, tá? D. Depende-se da aplicação do princípio da insignificância a determinado caso que a conduta em questão é formal e materialmente atípica. Não, o princípio da insignificância, ele torna a conduta materialmente atípica, mas formalmente ela é típica, ela é prevista, né, no ordenamento jurídico como um tipo penal. Então, aquele indivíduo que vai em algum lugar e subtrai, por exemplo, uma caneta, né, no valor de 50 centavos, subtrair coisa alheia móvel é considerado furto. No entanto, em razão do princípio da insignificância, materialmente essa conduta é atípica. Então, a parte que está errada aqui é essa expressão formalmente, porque formalmente é um fato típico, tá? E as medidas provisórias podem regular matéria penal, nas hipóteses de leis temporárias e excepcionais. Essa questão, essa alternativa E, ela está relacionada ao princípio da legalidade, ou também chamado princípio da reserva legal. O que o princípio da legalidade dispõe? Que apenas a lei penal pode, né, criar tipos penais e pode impor sanções penais. Somente a lei penal pode tratar de matéria penal. Medida provisória jamais pode tratar de matéria penal. Então, a E também está errada.